Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Volkswagen Arena em Istambul a Santa Missa, presidida pelo Papa Leão XIV. Com vocês nessa transmissão, nesse sábado, 29 de novembro de 2025, Jackson Erpin, na coordenação dos trabalhos, temos Massimiliano Menichetti e na parte técnica, Gabriele Di Domenico. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saudosos emissores de rádio e televisão que nos retransmite, em particular, Rádio e TV Nazaré, Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio Aliança no Brasil, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web TV Tropicana, Rádio Exclusiva FM, Pompeu, Minas Gerais, os canais de rádio da Rede Evangelizar, EWTN, Rádio e TV. Um bom dia ou uma boa tarde a você que nos acompanha pelo Facebook, você que está conosco pelo nosso canal YouTube, você que também nos acompanha pelo nosso site do Vatican News. Agora a procissão de entrada na arena, que tem a capacidade para acolher 4.000 fiéis. O Santo Padre teve um dia intenso de diálogo, inicialmente interreligioso, depois ecumênico. Há pouco tempo ele participou da doxologia na Igreja Patriarcal de São José, São Jorge, e ali fez uma saudação. Logo a seguir, o encontro com o Patriarca Bartolomeu I e a assinatura da declaração conjunta no Palácio Patriarcal. Então, se deslocou para a Arena Volkswagen, de onde nos chegam as imagens nesse momento, distante pouco mais de 17 quilômetros. Uma particularidade dessa celebração é o grande coral, composto por 250 pessoas de todas as minorias em Istambul, católicos e não católicos, mas todos cristãos. Também imigrantes de longa data em Istambul participam, nomeadamente os armênios apostólicos, os armênios católicos, que formam um único coro para cantar hinos armênios em conjunto. Também um pequeno coral sírio-católico está presente, cantando melodias e hinos tradicionais específicos da Igreja Sírio-Católica. Por fim, um coro caldeu canta os seus hinos tradicionais, e outro grande coro de 110 pessoas canta então em todos os idiomas e
Acompanhe então a celebração da missa no rito latino. Essa celebração, portanto, ponto focal no qual o Santo Padre se encontra com a comunidade local e celebra com ela. A liturgia será a liturgia do primeiro domingo do Advento. E agora o canto em armênio. Santo Padre incensa o crucifixo, faz reverência. E agora incensa o ícone de Nossa Senhora com o Menino Jesus, obras de Caracói. Recordamos que os cristãos na Turquia são cerca de 60 mil, os católicos, 0,6% da população. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi inimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E agora o coral canta o Kyrie. Kyrie
Oremus. Daque sumus omnipotens Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro de vosso Cristo que vem, para que, colocados à sua direita, mereçam possuir o reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Após a oração da coleta, entramos na liturgia da palavra. Primeira leitura, que será lida em armeno, do profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5. Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá, nos últimos tempos, que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir no monte do Senhor, a casa do Deus Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e erguer numerosos povos. Esses transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Salmo responsorial será cantado na forma caldeia em aramaico, Salmo 122. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Depois do Salmo responsorial, teremos a segunda leitura em inglês da carta de São Paulo aos Romanos. Taken from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, you know the time. Irmãos, It is the hour now for you, vós sabeis em que tempo estamos, for our pois salvation já é is hora nearer de now despertar. than when we first believed. Com efeito, The night is agora a at hand, salvação the day está is at mais hand. perto de nós do que quando Let us abraçamos a then fé. put off the works of darkness A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Let us conduct ourselves properly Despojemo-nos as in das the day, ações das trevas e vistamos as armas da luz. and drunkenness, Procedamos honestamente, promiscuity, como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais on the Lord Jesus e Christ, imoralidades, and make nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. E aclamação ao Evangelho em armeno. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Aleluia, aleluia, aleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho que será proclamado em turco. O günlerde İsa öğrencilerine şöyle Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: günlerinde nasıl olmuşsa insanoğlunun gelişi A vinda do Filho do Homem böyle olacak. será como no tempo de Noé. Tufandan önceki günlerden Nuh'un gemiye bindiği güne kadar Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. İnsanoğlunun gelişi de böyle olacaktır. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Biri alınacak, Assim öteki acontecerá também
na vinda do Filho do Homem. Değirmende buğday öğüten iki 2 homens estarão trabalhando no campo, öteki um será levado e o outro será deixado. bunun için uyanık olun. 2 mulheres estarão moendo no moinho, Bilemezsiniz. uma será levada e a outra será deixada. Bilin ki Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. geleceğini bilse, uyanık Compreendei bem isso. ve evinin Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria hazır durun. que a sua casa fosse arrombada. İnsanoğlu beklemediği Por isso, também saatte vós gelecek. ficai preparados, porque na hora em que menos esperais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Agora a homilia do Santo Padre, nessa Santa Missa no primeiro domingo do Advento. Dear brothers and sisters, we celebrate this Mass Queridos irmãos e irmãs, on the eve of the day on which the Church commemorates celebramos Saint essa Andrew, Santa Missa na véspera do dia em que a Igreja patron of recorda Santo André, apóstolo e padroeiro dessa terra. Ao mesmo tempo, Advent. iniciamos o Season Advento, for preparing ourselves preparando-nos to experience para anew reviver at Christmas no Natal the mystery o mistério of de the Jesus, Son of God, Filho de Deus, begotten, not made, gerado, não consubstantial criado, with the Father, consubstancial ao Pai. solemnly declared 1700 years Como os ago padres reunidos no Concílio de Niceia solenemente declararam há 1700 anos. In this context, first reading of today's Mass Neste contexto, a liturgia nos propõe, na primeira leitura, uma das páginas mais belas do livro do profeta Isaías, onde ressoa o convite dirigido a todos os povos para subirem ao monte do Senhor, lugar de luz e de paz. Gostaria, pois, que meditássemos sobre o nosso ser igreja, nos detendo em algumas imagens contidas nesse texto. A primeira é a do monte mais alto de todos. Ele nos lembra que os frutos da ação de Deus em nossa vida não são um dom apenas para nós, mas para todos. A beleza de Sião, cidade sobre o monte, símbolo de uma comunidade renascida na fidelidade, que se torna sinal de luz para os homens e mulheres de todas as origens, lembra-nos que a alegria do bem é contagiante. Encontramos confirmação disso na vida de muitos santos. São Pedro encontra Jesus graças ao entusiasmo de seu amor André, que, por sua vez, juntamente com o apóstolo João, é conduzido ao Senhor pelo zelo de João Batista. Séculos mais tarde, Santo Agostinho chega a Cristo graças à apaixonada pregação de Santo Ambrósio, e assim muitos outros.
Em tudo isso, há um convite também para nós a renovar na fé a força do nosso testemunho. São João Crisóstomo, grande pastor dessa igreja, falava do encanto da santidade como um sinal mais eloquente do que muitos milagres. Ele dizia: o prodígio acontece e passa, mas a vida cristã permanece e edifica continuamente. E concluía: vigiemos, portanto, sobre nós mesmos para beneficiar também os outros. Caríssimos, se queremos realmente ajudar as pessoas que encontramos, vigiemos sobre nós mesmos, como nos recomenda o Evangelho. Cultivemos a nossa fé com a oração e os sacramentos. Vivamos-la coerentemente na caridade. Rejeitemos, como nos diz São Paulo na segunda leitura, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. O Senhor, a quem esperamos em sua vinda gloriosa no fim dos tempos, vem todos os dias bater à nossa porta. Estejamos prontos, com o compromisso sincero de uma vida boa, como nos ensinam os numerosos modelos de santidade de que é rica a história dessa terra. A segunda imagem que nos vem do profeta Isaías é de um mundo onde reina a paz. O escritor sagrado descreve-o assim: ele julgará as nações e dará as suas leis a muitos povos, os quais transformarão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra e não se adestrarão mais para a guerra. Quão urgente parece-nos hoje este apelo! Quanta necessidade de paz, unidade e reconciliação existe à nossa volta, dentro de nós e entre nós. Como podemos contribuir para corresponder a essa exigência? Para compreendermos melhor, recorramos ao símbolo dessa viagem, em que um dos elementos escolhidos é o da ponte. Também nos faz lembrar o famoso e grande viaduto que nessa cidade atravessa o Estreito de Bósforo e une dois continentes, a Ásia e a Europa. A ele, com o passar do tempo, somaram-se outras duas passagens, de modo que atualmente existem 3 pontos de ligação entre as duas margens, 3 grandes estruturas de comunicação, de intercâmbio, de encontro. Imponentes à vista, mas tão pequenas e frágeis quando comparadas aos imensos territórios que conectam. A sua tríplice extensão através do estreito nos faz pensar na importância dos nossos comuns esforços pela unidade em 3 níveis: dentro da comunidade, nas relações ecumênicas, com os membros de outras confissões cristãs, e no encontro com irmãos e irmãs pertencentes a outras religiões. Cuidar dessas 3 pontes, reforçando-as e ampliando-as de todas as formas possíveis, faz parte da nossa vocação de ser uma cidade construída sobre o monte. Em primeiro lugar, como eu dizia, dentro dessa igreja existem 4 tradições litúrgicas diferentes: latina, armênia, caldeia e siríaca. Cada uma delas dotada de uma própria riqueza a nível espiritual, histórico e eclesial. A partilha dessas diferenças pode mostrar de forma excelente uma das características mais belas do rosto da esposa de Cristo, a da catolicidade que une. A unidade que se consolida em torno do altar é um dom de Deus, e como tal é forte e invencível, porque é obra de sua graça. Ao mesmo tempo, porém, a sua realização na história é confiada aos nossos esforços. Por isso, como as pontes sobre o Bósforo, ela precisa de cuidado, atenção, manutenção, para que o tempo e as vicissitudes não enfraqueçam as suas estruturas e para que os seus alicerces permaneçam sólidos. Com os olhos voltados para o Monte da Promessa, a imagem da Jerusalém do céu, que é o nosso destino e mãe, empenhemo-nos, portanto, em favorecer e fortalecer os laços que nos unem para enriquecermos-nos mutuamente e sermos,
diante do mundo, um sinal crível do amor universal e infinito do Senhor. Um segundo vínculo de comunhão que essa liturgia nos sugere é o ecumênico, comprovado pela presença dos representantes de outras confissões, a quem saúdo com vivo reconhecimento. Com efeito, a mesma fé no Salvador nos une, não só entre nós, mas também com todos os irmãos e irmãs pertencentes a outras igrejas cristãs. Experimentamos isso ontem na oração em Isnik. Esse é também um caminho ao longo do qual caminhamos juntos há muito tempo, e do qual São João 23, ligado a essa terra por intensos laços de afeto recíproco, foi grande promotor e testemunha. Por isso, enquanto pedimos com as palavras do Papa João que se realize o grande mistério daquela unidade que Jesus Cristo pediu com oração ardente ao Pai Celeste pouco antes de seu sacrifício, renovamos hoje o nosso sim à unidade, para que todos sejam um. Ut unum sint. Um terceiro vínculo ao qual a palavra de Deus nos remete é aquele com os membros de comunidades não cristãs. Vivemos num mundo em que, com demasiada frequência, a religião é usada para justificar guerras e atrocidades. No entanto, sabemos que, como afirma o Concílio Vaticano II, de tal maneira estão ligadas a relação do homem a Deus Pai e a sua relação aos outros homens, seus irmãos, que a Escritura afirma: quem não ama, não conhece a Deus. Por isso, queremos caminhar juntos, valorizando o que nos une, derrubando os muros do preconceito e da desconfiança, promovendo o conhecimento e a estima recíproca, para dar a todos uma forte mensagem de esperança e um convite a tornarem-se operadores de paz. Caríssimos, façamos desses valores os nossos propósitos para o tempo do Advento e mais ainda para a nossa vida, tanto pessoal como comunitária. Os nossos passos movem-se como numa ponte que une a terra ao céu e que o Senhor ergueu para nós. Mantenhamos sempre os olhos fixos nas suas margens, para amar a Deus e aos irmãos com todo o coração, para caminharmos juntos e para que possamos nos reencontrar um dia, todos, na casa do Pai. A homilia do Papa Leão XIV. Ele que realiza essa viagem que podemos definir com duas palavras básicas, que é paz e unidade. E na sua homilia, precisamente, a partir da imagem da ponte sobre o estreito do Bósforo, reforçou então essa necessidade da unidade e, por consequência, da paz. E agora, profissão de fé. Credo in unum Deum.
We await the glorious coming of Enquanto our aguardamos a gloriosa vinda do nosso Redentor, ofereçamos orações e súplicas ao nosso Pai Celestial para que Ele desperte em todas as pessoas o desejo de salvação e nos auxilie em todas as nossas necessidades. A resposta à prece dos fiéis é: Senhor, ouve a nossa oração. Primeira prece em inglês, the bishops and pelo Papa and all ministers, Leão, pelos bispos sacerdotes e por todos os ministros da Igreja, by the prayers of the que, sustentados pelas orações de todo o povo de Deus, in pointing sejam incansáveis em apontar o caminho da verdade, da paz e da comunhão fraterna. Rezemos. Segunda prece em turco, pelas nossas famílias e comunidades cristãs. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor em glória, estejamos unidos, trilhando o caminho do Evangelho e prontos para colaborar no crescimento do reino. Rezemos. Terceira prece em árabe, por aqueles que ocupam cargos de responsabilidade de governo, que, inspirados pela busca do bem comum, sejam impulsionados a promover em todos os lugares paz duradoura, justiça social e a proteção da criação. Rezemos. Quarta prece em armeno, pelos doentes e pelos que sofrem com a pobreza e a solidão, que, amparados pela proximidade de seus irmãos e irmãs, sejam consolados por seu testemunho de amor e pela proximidade do Senhor que vem. Rezemos. Por fim, a prece em italiano, pela nossa Assembleia Eucarística, para que seja assídua na escuta da Palavra de Deus, perseverante na fração do pão e unida na esperança de participar na comunhão dos santos. Rezemos. Father, receive our prayer. Pai, Grant us the wisdom acolhe nossas orações, concede-nos a sabedoria de vosso Santo Espírito e capacita-nos a reconhecer os sinais sempre presentes da vinda de Cristo, vosso Filho, que vive e reina nos séculos dos séculos. Entramos agora na liturgia eucarística.
canto do ofertório é em siríaco. Santo Padre incensa as oblatas. Incensa o altar. Incensa o crucifixo. Para o diácono incensa o Santo Padre. E agora incensa a Assembleia, reunida na Volkswagen Arena em Istambul. Orate fratres, ut meum max vestum sacrificium acceptabili fiat, apud Deum Patrem omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui,
ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae suae sanctae. Suscipe quesimus Domine munera. Aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos, dentre os bens que nos desses, e os santos mistérios que nos dais, celebrar no tempo, se convertam para nós em prêmio de redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Oração Eucarística número 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Os Santos, que será cantado em armeno.
Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem Spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Jesus, nós te adoramos. Simile modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Jesus, nós te adoramos. Mysterium Fidei. Memores igitur Domine, Deusdem Filii Tui salutiferi passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concedi, ut qui corpore et sanguine filii Tui reficimur, Spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiatum munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus. In primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua apud Te confidimus adiuvari. Ec hostia nostre reconciliationis propitiat, quesumus Domine, a totus mundi pacem atque salutem, ecclesiam Tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmatum. Sedom Martin Metek, Cum famulo Tuo, Papa nostro, presidente da Conferência Episcopal da Turquia. frate meo, Maximiliano, episcopo cuius ecclesiae, et me, Anteriormente, o vigário apostólico de Istambul, Dom Massimiliano Palinur. ordine et universo clero, et omni populo
acquisitionis Tue. Votis huius familiae, quam Tibi stare voluisti, adesto propitius, omnes filios Tuos ubique dispersos, Tibi clemens pater miseratus conjunge fratres nostros defunctos et omnes qui Tibi placentes ex hoc saeculo transierunt in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua pereniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in Deus nostris, ut ope misericordiae Tue audiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, et respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, iamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Kardeşlerim, Mesih'in sevgisi içinde birbirimize barış ve huzur dileyiniz. Agora o momento da paz, exatamente nesse momento chegou o patriarca Bartolomeu de Constantinopla, junto ao altar, está desejando a paz então ao Santo Padre. E a paz, como dissemos, foi um dos motivos dessa sua primeira viagem apostólica, que o leva à Turquia e o levará amanhã ao Líbano. Então que essa paz chegue até essas terras,
chegue até as terras onde há guerras, há conflitos, as suas populações sofredoras também, ao coração de cada um que acompanha essa celebração. E agora, o Cordeiro de Deus em turco. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. et sanabit anima mea. Chegamos ao momento da comunhão. Você que nos acompanha na transmissão dessa celebração, diretamente da Arena Volkswagen em Istambul, também pode fazer a sua comunhão espiritual.
fato de essa minoria cristã se encontrar numa situação minoritária e frágil, em um contexto desafiador, quase que as obriga a caminhar juntos e se apoiar uns aos outros. Por essa mesma razão, em Istambul e em toda a Turquia em geral, o caminho ecumênico está progredindo mais rapidamente do que em outros lugares. Precisamente ali onde, por razões puramente humanas, começou a grande ruptura entre Oriente Ortodoxo e Ocidente Católico, também hoje se pode vislumbrar os primeiros sinais de reconciliação. Dentro dessa igreja na Turquia existem 4 tradições litúrgicas diferentes: latina, armênia, caldeia e siríaca. Cada uma delas dotada de uma própria riqueza a nível espiritual, histórico e eclesial. E a partilha dessas diferenças pode mostrar de forma excelente uma das características mais belas do rosto da esposa de Cristo, a da catolicidade que une. A unidade que se consolida em torno do altar é um dom de Deus e, como tal, é forte e invencível, porque é obra da sua graça. Ao mesmo tempo, porém, a sua realização na história é confiada aos nossos esforços. Por isso, como as pontes sobre o Bósforo, ela precisa de cuidado, atenção, manutenção, para que o tempo e as vicissitudes não enfraqueçam as suas estruturas e para que os seus alicerces permaneçam sólidos.
quanta necessidade de paz, unidade e reconciliação existe à nossa volta, dentro de nós e entre nós. Como podemos contribuir para responder a essa exigência? Perguntou Leão XIV em sua homilia. A resposta talvez possamos encontrar também na harmonia desses cantos em aramaico, turco, siríaco. Para responder à pergunta que o Santo Padre propôs, recorreu ao símbolo dessa viagem, precisamente a ponte que atravessa o Estreito de Bósforo e une a Ásia e a Europa. Com o passar do tempo, somaram-se outras 2 passagens a essa travessia. Prosit nobis quesumus Domine, frequentata mysteria, quibus nos interpreter. Fazei frutificar em nós, Senhor, a participação nos vossos mistérios, eles nos levem a amar desde agora os bens do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Nós teremos a saudação, as palavras de agradecimento, vigário apostólico de Istambul, Dom Massimiliano Palinuro. Os agradecimentos, então, à Sua Santidade, o Papa Leão XIV, ao final dessa Santa Missa. Santíssimo Padre, sinceros agradecimentos por ter confirmado na fé seus irmãos peregrinos nesta terra da Turquia, justamente chamada de Terra Santa da Igreja. Essa Assembleia Eucarística é um sinal de esperança, um novo cenáculo para um Pentecostes renovado. O presidente da República da Turquia, o Sr. Recep Tayyip Erdogan, generosamente ofereceu esse local para a celebração, ao qual apresentamos nossa gratidão. Os veneráveis patriarcas e líderes das igrejas irmãs rezaram conosco. A Igreja da Turquia se reuniu aqui, vinda de Ankara e Bursa, de Esmirna e Konya, de Anatólia e do Mar Negro. Saudamos afetuosamente nossos irmãos vindos de Antioquia e de Hatay.
que carregam as cicatrizes do grande terremoto que destruiu aquela região. Como no dia de Pentecostes, mais de 70 nações diferentes estão presentes aqui, mas nos sentimos como uma só família, na qual ninguém se sente um estranho ou um convidado. Aqui na Turquia, como em Niceia, 17 séculos, a Igreja está redescobrindo a unidade na profissão da única fé. E a caminhada rumo à plena comunhão está progredindo sob a sábia orientação do Patriarca Bartolomeu. Aqui onde o cristianismo e o islamismo coexistiram por séculos em um mosaico de culturas, aprendemos a apreciar as riquezas uns dos outros e a viver como irmãos, derrubando os muros de preconceitos ancestrais. Obrigado, Santo Padre, pelo dom do cálice artístico que nos presenteou com a participação do capítulo da Basílica de São Pedro. Ele traz a profissão de fé nicena e nos lembra que a verdadeira comunhão nasce da Santa Eucaristia. Obrigado pelo dom da Casa dos Peregrinos em Niceia, encomendada por seu venerado predecessor, o Papa Francisco. And you are bringing to completion this gift made by the Jubilee Committee, E concluída pelo Senhor e pelo Comitê Jubilar como sinal do jubileu. Obrigado, Santo Padre, porque como um verdadeiro pontífice, um construtor de pontes, o Senhor nos encorajou com suas palavras e seu exemplo a derrubar os muros da inimizade e construir pontes de fraternidade para que nós, peregrinos cristãos nessa terra santa da Turquia, possamos ser agentes, instrumentos de justiça e de paz. As palavras de agradecimento, então, do Vigário Apostólico de Istambul, Dom Massimiliano Palínoro. Nós damos ao Santo Padre, presentearemos o Santo Padre. Um cálice feito em prata dourado, é um sinal ecumênico. Da Igreja Apostólica Armênia representa os 6 apóstolos que trouxeram o Evangelho aqui na Turquia. Então está nomeando os 6 apóstolos que trouxeram então, que levaram o Evangelho então para as terras turcas.
Santo Padre que também havia presenteado o administrador apostólico com o cálice e a patena. E que na base do pé tinha gravado uma cruz, as chaves de Pedro, também a palavra Nicéia e as datas 325 e 2025. Agora nos encaminhamos para o final da celebração com a bênção do Santo Padre. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allah'ın sevgisiyle barış içinde gidiniz. E os aplausos e aclamações retratam o carinho desse pequeno rebanho pelo Papa Leão XIV, que desde que colocou os pés em terras turcas, teve uma calorosa acolhida. E agora, antífona mariana. Recordando esse ícone de Nossa Senhora com o Menino Jesus, de Caracói, feito em 1830.
Patriarca Bartolomeu se coloca ao lado do Papa Leão XIV. Nesse momento, os dois descem juntos do altar. Muito significativo esse momento. Também sob o canto mariano. Papa Leão XIV visivelmente emocionado, e realmente não tem como não se emocionar diante da beleza dessa celebração, a beleza desses cantos, revelando toda a riqueza dessas diferentes tradições litúrgicas, latina, armênia, caldeia e siríaca. Essa terra santa do Novo Testamento, pátria do apóstolo Paulo, onde pelo menos 6 apóstolos pregaram o Evangelho. Aproximadamente 1/4 do Novo Testamento foi inspirado ali, e foi ali em Antioquia que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ali estão os túmulos dos apóstolos João e Filipe e a casa de Maria em Éfeso. E ali foram realizados os 8 primeiros concílios, e por meio dos ensinamentos dos grandes padres da Igreja, a teologia cristã encontrou a sua correta formulação. E ainda com o cântico e com essas belas imagens que nos chegam da Arena Volkswagen, nós nos despedimos, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herpa. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.